A ideia hoje é apresentar um seminário falar sobre um grande projeto de vida, da existência de todos nós, que é se preparar para essa fase da vida. Quem já está vivenciando a velhice, que consiga manter mais qualidade, o mínimo de limitações e dependências, para sorver o melhor que der desse período da existência. A gente costuma falar nos centros espíritas do planejamento reencarnatório, desse projeto que todos trazem, que na imensa maioria das vezes não sabe o que tem para fazer, intui, pensa, imagina. Algumas faculdades muito desenvolvidas até vislumbram o que vieram fazer, mas na verdade nós vamos cumprir uma série de tarefas, para o nosso aperfeiçoamento. E quem conduz isso é o corpo, gente. O corpo físico é quem vai ser determinante, decisivo, para que a gente viva o tempo que for necessário, com capacidade, ativo, mentalmente bem, para dar oportunidades do projeto reencarnatório acontecer. Então, quando eu escrevi esse livro Planejando o Futuro, e depois organizei com a minha esposa um outro que fala sobre saúde integral, a intenção é essa, inverter esse raciocínio. A gente costuma muito falar dos corpos espirituais, do cuidado com espíritos, isso indiscutivelmente é da maior importância. Mas se nós não cuidarmos dos nossos projetos de vida, não tivermos a melhor saúde possível que pudermos ter, nós não vamos conseguir, por limitações das próprias doenças que ocorrerão no nosso corpo, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, elas vão comprometer esse projeto. Então a gente precisa cuidar do corpo, gente. Não vamos só achar que o espírito vai dar conta. Muitos belos projetos reencarnatórios não foram bem sucedidos, porque a pessoa não cuidou do corpo físico, desenvolveu doenças, interrompeu precocemente o seu projeto. Então a ideia de falarmos desse envelhecimento do trabalhador espírita é exatamente em cima disso. Vamos nos cuidar do corpo para que esse ciclo vital que ontem eu mostrei em algumas da palestra da tarde aconteça, gente. Nós estamos em processo de envelhecimento. Essa aqui é parecido com a senhora, acho que parecido com a tua mãe, não é? De perfil, parece a senhora, dona Inês. Olha como é parecida. E acho, não foi a senhora que bateu essa foto? Mas olha como é parecida de perfil, né? Bom, então nós temos esse processo que está acontecendo, Nós temos uma geração inteira até a velhice. Aqui as imagens mostrando, e aqui, como eu falei ontem, é uma família extremamente longeva. Essa senhora era uma paciente minha, 95 anos nesse dia. A Yuba, ela fez uma cirurgia de revascularização miocárdio aos 95 anos, em Porto Alegre. Um mês depois ela foi comemorar os 95 anos. Essa aqui é toda a família dela. Então nós estamos vivendo isso cada vez mais, é cada vez mais frequente. E se nós olharmos essas estatísticas aqui, a gente vai ver que nós estamos subindo a ladeira, a nossa bicicletinha, nós estamos subindo cada vez mais, estamos alcançando aproximadamente 76 anos de média de expectativa de vida do planeta. Somos 7,3 bilhões de seres humanos encarnados, Quase 1 bilhão são idosos. 25 milhões estão no Brasil, 14,4% da população, e 60% são mulheres. Aqui é 90%, 95%. É tudo que é lugar, Predominam as mulheres. A gente está nesse crescendo, Vejam o que estão vislumbrando para um futuro, não muito distante, gente. 2030. Quanto tempo falta? 12 anos, Acho que muita gente vai estar viva lá, quase todos, Então, estima-se que vai se chegar a 90 anos a expectativa média de vida, especialmente na Coreia e alguns países como a França e a Espanha. Então a expectativa de vida é chegar a 90 anos para as mulheres em 2030. Nós homens estamos ali a reboque ainda,
atrás, comendo poeira, aproximadamente 8 anos, 7, 8 anos a menos do que elas. A expectativa de vida de uma sul-coreana ao nascer em 2030 será de 90,8 anos, as outras um pouco mais. O que quer dizer que essa criança nasce nesses países, hoje é um pouco menos, com uma expectativa de realmente passar por todos os ciclos da vida e passar naquele segmento chamado terceira idade, velhice, que ainda no Brasil começa aos 60 anos, e poderá chegar aos 90, 90 e poucos, mais de 3 décadas, vivenciando, lidando com esta situação. E será que não existe repercussões? Imagina se não, né? Se os nossos atos, já na infância, ou antes ainda de nascermos, podem comprometer todo esse projeto. Então aqui essa é uma repetição, eu só queria citar isso aqui, que nós somos privilegiados lá no Sul. Hoje é dia 10 de dezembro, então vamos hipotetizar que hoje, no hospital lá do bairro classe A ou B da minha cidade de Porto Alegre, nasce uma menina, né, moradora, de uma família moradora nesta região, com índices de desenvolvimento humano muito elevados. Esta menina tem uma expectativa média de viver 83,6 anos. Ela nasce hoje com todas as condições favoráveis naquele meio em que ela está, em que ela vai se desenvolver, crescer, estudar, de viver quase 84 anos. Então é cada vez mais elevado isso em determinados centros do nosso país, do mundo então nem se fala. E aqui ainda, né, que dizia que existia 150 centenários em Porto Alegre, hoje existe em torno de 300 mil centenários no mundo. É bastante gente com 100 anos. Aqui, não sei se dá para enxergar, eu só trouxe esses gráficos que foi publicado na última revista Exame, e ainda quer adquirir, as bancas, fala uma reportagem muito interessante sobre vida longa, colocando uma criancinha sentada e olhando o seu futuro. Então aqui mostram que cada vez mais, está um pouco longe, não tem problema, mas eu posso mostrar para vocês algumas realidades de que estamos realmente ficando mais tempo encarnados nesse planeta, mas também estamos convivendo com mais enfermidades. Estamos vivendo mais tempo, mas também estamos passando um tempo ainda longo demais convivendo com as doenças. Então, outro dado muito importante para a população mais jovem. Aproximadamente 65% dos homens chegarão aos 60 anos. 78% das mulheres, ou quase 80%, chegarão aos 60 anos. Em boas condições. Razoáveis. Se chegarem relativamente bem a esta idade, ainda poderão viver um tempo a mais. 20 anos, 24 anos, dependendo do sexo. Isso eu mostrei ontem, porque eu estou passando rápido. 80 anos para as mulheres. Se elas chegarem aos 80 anos, relativamente bem de saúde, elas poderão viver mais 9 a 10 anos. Então existe cada vez mais, quando a pessoa chega a uma determinada faixa etária, bem, não é sem doenças. A imensa maioria de nós vamos chegar hipertensos. Hoje a doença acho que mais prevalente entre os idosos é a hipertensão arterial. Quem não tem, é porque não está tomando remédio, não está se cuidando. Mas tem, é uma das doenças mais comuns. E agora, o último encontro da American Heart Association com o Jornal Americano de Cardiologia já baixou mais ainda o nível de pressão. Então está todo mundo hipertenso no mundo. 12/8 já não é mais pressão normal. Então hoje é cada vez mais frequente determinadas patologias, doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, metabólicas, são extremamente comuns. Se nós olharmos para vocês aqui, todos têm alguma coisa. Vou citar qual? Problemas oculares. Quem não tem, usa lente ou ainda não foi no seu oftalmologista, mas nós temos um processo degenerativo normal que nos faz ter uma enfermidade. As doenças do equilíbrio, as doenças do ouvido, as doenças ósseas, osteoarticulares são os mais comuns. Quase todos temos ou teremos. A questão é como nós estamos administrando essas doenças, o quanto elas estão nos incapacitando. E que em 90% dos adultos aguardam a idade de tornar as vozes, 60% deles ainda têm os pais vivos. Esta foi a que viveu mais tempo no mundo. Ontem eu mostrei, a dona Jeanne Calment, uma francesa que nasceu em Arles, na França, morreu em 1997 com assustadores, estou brincando, eu acho que é assustador, 122 anos. Vejam ela aqui, aos 116 e olha, sem vergonha, fumando aos 110. Fumante. Só acredita que ela fumava? Viveu 122 anos, mas ela é um fato isolado.
Nós sabemos que maus hábitos de vida dificilmente contribuirão para que a gente chegue tão bem lá. Nessa mesma revista, Exame, ou não, onde é que eu tirei isso aqui? Na Folha de São Paulo, publicado agora recentemente, brasileiros dizem que juventude acaba aos 37 e velhice começa aos 64. Isso aqui é uma pesquisa de opinião mostrando que as pessoas estão se percebendo idosas cada vez mais tarde, né? A média delas se perceberem idosas aos 64. Elas começam a se dar conta, opa, chegando à terceira idade, está batendo, e outras nem percebem, né? Isso não tenha dúvida, é só nós olharmos para nós mesmos. Então isso aqui não é mais surpresa, tá? Um bolo, uma velhinha de 3 dígitos. Então é possível, porque não? É um projeto que as pessoas estão cada vez vislumbrando mais de perto. Não é mais unicamente, exclusivamente de países nórdicos, não é só lá na Suécia que tu tivesse que as pessoas, ou na Noruega, o país maior IDH humano, que as pessoas chegam a altas idades elevadas, vivendo bem. Aqui também, tá? Mesmo no nosso meio, nós estamos cada vez mais tendo idosos permeando o nosso dia a dia, que nos surpreende com a sua vitalidade, sua capacidade de produzir ainda numa idade avançada. Então não se assustem, isso é o nosso futuro. Agora, a grande pergunta que a gente tem que se fazer: tu estás te preparando para essa comemoração? A gente quer? Em primeiro lugar, muita gente que tem medo da velhice, né? Como se fosse o mal que chega. Então, tomara que a gente não tenha esse temor, esse medo, que a gente se prepare, que possivelmente ela chegará, não sei se até os 100 anos, mas vamos pensar seriamente nessa preparação. Porque se nós achamos que o envelhecimento começa só aqui, nós estamos redondamente enganados. Estamos perdendo um tempo importantíssimo, né, para nos cuidarmos. Então, quando começa o envelhecimento, vamos reduzir, vamos começar aqui. Será que é aqui que começa o envelhecimento? Não, o envelhecimento começa antes, ele começa aqui dentro. Por que começa aqui dentro? Disse ontem, repito, isso os estudos têm mostrado cada vez mais. Se o meio em que essa mãe iniciou a sua gestação for adverso a ela, hostil a ela, por vários fatores, vivencia danos especialmente relacionados ao estresse do dia a dia, as funções de ansiedade que ela tem, os maus hábitos de vida, uma mãe sedentária, uma mãe obesa, uma mãe fumante. Isso já vai determinar lá dentro desse feto que está se formando o comprometimento já de áreas importantíssimas, o código genético do genoma, né? Que são os telômeros. Ali dentro de todas as nossas células, nós temos aproximadamente 24 mil genes, 22, 24 mil. Todas as nossas células, todos os nossos cromossomas têm na pontinha, lá no final dela, um conjunto de bases, né, de nucleotídeos que compõem o nosso código, que ali parece que está a chave do nosso tempo de vida. Pelo menos os estudos da ciência clássica e tradicional. Então esses telômeros, eles são essas estruturas luminosas que ficam na pontinha dos nossos cromossomas, são microscópicos, né, e são constituídos de material genético, que estão nas pontas desses nossos cromossomazinhos, né? Isso aqui é um livro excelente, que eu estou terminando de ler. Se puderem ler, leiam. O Segredo Está nos Telômeros. É uma pesquisa, são 2 pesquisadoras norte-americanas, uma ganhadora do Nobel de Medicina. Ela traz assim um relato extenso sobre tudo que a gente pode fazer para aumentar esses nossos telômeros ou contribuir para o seu encurtamento mais rápido. Olha o que ela diz: os telômeros dos bebês em formação estão prestando atenção ao estresse da mãe. Não é o estresse de estar preocupada: será que eu vou ter parto vaginal? Será que eu vou ter parto cesáreo? Será que o meu doutor vai estar lá na hora que eu preciso? Será que eu vou ter muita dor? Não é esse estresse bom. É aquele estresse da vida. O que eu vou fazer com essa criança que veio agora, que eu não estava sendo preparada na minha vida, né? E todas as questões que compõem a nossa existência, que muitas vezes as mães estão enfrentando, isso vai refletir nos telômeros dos seus bebês. Então os bebês nascem com telômeros mais curtos, dependendo dos genes da sua mãe, mas também da saúde biológica, do nível de estresse, e esse tem que ser grave e continuado, do ambiente social que a mãe está, do ambiente econômico que ela está, e possivelmente do grau de educação dessas suas mães. Então o envelhecimento começa antes do que a gente imagina. O comprimento dos telômeros no nascimento e na primeira infância é um dos principais sinais
para prever como será a nossa vida adulta. Isso é muito novo, é muito recente, é muito significativo que essas informações estejam chegando, porque a gente acha que o envelhecimento só se dá depois de uma certa idade, 60, 65, aí eu vou me preocupar, eu vou pensar em mim. Bom, aqui tem um videozinho que eu quero mostrar para vocês, que é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar da jornada da vida, tá? E não dos danos, né, que a nossa vida poderá ter ao longo dela. Espero que a gente opte por falar de uma jornada bem sucedida. Onde é que ela foi agora? Ela saiu. Tá, não, acho que vamos clicar aqui. Vamos ver se ele entra. É para entrar. Tá, nós vamos falar. Ele está em inglês, mas eu vou lhe mostrar rapidamente para vocês. Aqui é o projeto de vida, tá? Então nós levamos 9 meses para nos edificarmos, tá bom? Perfeito sistema cardiovascular. Então aqui tem todos os elementos químicos que nos compõem, pelo menos o corpo físico, tá? E começa o processo químico. O DNA se formou do pai e da mãe e vão se unir, tá? Assim que viemos ao mundo. Então, lá está o óvulo, vai se juntar. Já se juntou com o espermatozoide? Não vi? Deixa eu ver. Tá se formando o bebê, então, o feto está começando sua formação cardiovascular. Estamos quase prontos para vir ao mundo. Recomeçamos nossa jornada evolutiva, então. Agora começa, então, aqui é uma expectativa que a gente leva aproximadamente 75 anos para nos destruir, 900 meses, 3.600 semanas, 25.200 dias. Começamos a viver. Olha esse número e olha os hábitos de vida das pessoas, tá? Vamos olhando, aqui estão as nossas. Começou desde cedo a comer gordura. Esse número já começa a baixar, começa a entupir as artérias. Esse número aqui já fumou, caiu para 19, vai cair mais ainda. Começa a desenvolver essa doença, 15 mil. Começou a aumentar o peso. Esse número vai cair bastante daqui a pouco também. Bebendo, 13 mil. Desenvolve hipertensão. Aí ele volta, mas daqui a pouco começa a comer alimentos gordurosos. Esse número cai drasticamente, entope, tem um AVC. Baixou para 10 mil. Obeso, sedentário. Começa a desenvolver insuficiência cardíaca. Tem um ataque isquêmico, desenvolve diabetes. Faz pré-diabético, lesão de retina. Olha o número. Desenvolve doença renal, acabou. Acabou a vida. Muito antes do que a gente previa que iria durar. Mas isso não é sobre o nosso destino, é sobre a jornada que a gente vai fazer e a gente pode mudar tudo isso. E aí nós vamos ver essas mesmas pessoas não tendo esses hábitos desagradáveis. Nós vamos falar sobre a nossa jornada. A criança nasceu, começa a comer verduras, diariamente cereais, verduras, frutas, vegetais. Olha o número como é alto. Não desenvolve a aterosclerose, não ganha peso. Olha como o número está alto ainda. Não fuma, continua alto. Vamos lá. Faz atividade física, olha como está elevado o número de dias de vida. Dorme bem, se alimenta bem, relaxa, continua alto o número. Faz exames regulares de saúde, médicos, olha. Controla as doenças crônicas que vão acontecer, toma seus medicamentos, faz seu check-up, faz seu cuidado, tem intervenções precoces. Faz seus exames, vejam como está alto esse número. Vai passar dos 75 tranquilamente. Faz atividade física, interage, convivência social, isso é muito importante, relacionamentos, convivência com cães, pet terapia. Bem, vamos viver mais e vamos viver melhor. Vocês viram ali que o tempo foi passando, continua certamente aquela expectativa de vida prevista como uma média, 75 anos, 25 mil dias, será muito maior. A imensa maioria dessas pessoas, gente, que fizeram isso, elas passaram a ter mais qualidade de vida. Então depende quase que exclusivamente de nós. Vocês viram algum medicamento? Viram eventualmente algum medicamento. Claro que sim. E com o passar do tempo nós vamos precisando cada vez mais deles. Mas são os hábitos de vida. E esta foto aqui ela é muito assim, esclarecedora,
porque nós vamos encontrar aqui a história natural de uma pessoa que tem saúde e uma pessoa que tem doença, vendo do ponto de vista da hipertensão, mas vale para qualquer doença. Nós temos aqui, né, duas curvas, gente. A criança, a primeira infância, a segunda infância, o jovem, o adulto médio, aí começamos a descer a curva e chegamos à velhice. Essa curva está declinando muito devagarinho, não está? Enquanto que essa aqui, muito antes do que a gente imagina, a gente já começa a ter um aspecto de velho, de pessoa mais envelhecida, com mais enfermidades, e muito antes daquela idade a gente já está bastante comprometido do nosso todo. E aí nós vamos voltar e vamos olhar, mas aonde que essa curva se dicotomizou? Aonde a curva se dividiu? Assustadoramente aqui, entre a primeira e a segunda infância. Então não é esperar para mudar hábitos de vida, para se cuidar lá na meia-idade ou adiante, é muito antes disso. Para que esse projeto seja bem sucedido, a gente precisa cuidar não só do corpo, mas das relações sociais e vínculos de extrema importância para a qualidade de vida para a gente, cuidar do sentimento, das emoções e, por fim, cuidar do espírito. Algumas coisas importantíssimas sobre o cuidado do corpo, nós vamos falar nessa primeira parte, até o intervalo. Isso aqui é tão antigo, mas ainda vale. Em 2005, um grande estudo feito nessa universidade de Stanford, nos Estados Unidos, revelou naquela população qual era a causa das moléstias humanas. E que ela hoje ainda vale, esses números oscilam, dependendo dos estudos. Mas mais de 50% das nossas doenças, elas provêm do nosso estilo de vida. E aqui inclui como é que está o nosso estado emocional. Em 2005, há 12 anos atrás, já se trazia esse fator aqui preponderante, hoje é muito mais. Podemos adoecer porque trazemos uma carga genética que pode variar de 20% a 30%, 25%, 15%, depende. O meio ambiente nos gera doença, e lá nos Estados Unidos, claro, isso é muito comum, eles pesquisam tudo, se a gente tem plano de saúde ou não, etc. Mas na imensa maioria das vezes são os fatores do nosso estilo de vida. Recentemente, esse médico da Faculdade de Medicina de Harvard trouxe também essas mesmas evidências. Para ele, mais de 2/3 das doenças do mundo são resultados das escolhas básicas de saúde que fazemos. Erradamente. Parte vem do que comemos, mal, do quanto deixamos ou exercitamos, de como e quanto dormimos, se usamos tabaco ou quanto bebemos. Claro que ele é muito racional, foi só para as questões físicas, mas isso tem muito mais coisas. Mas certamente essa é uma grande verdade. Nós, se não cuidarmos dessas básicas condições de vida, nós vamos adoecer e encurtar nossa existência. Então, a modificação desses comportamentos evitaria a maioria dos casos de doenças cardíacas, de acidentes vasculares cerebrais, de diabetes, de hipertensão e muitas formas de câncer. Então está em nossa mão um elevado percentual de possibilidade de que a gente não desenvolva um câncer nessa vida, que a gente não tenha doenças que nos incapacitem, nesse projeto. E é o estilo de vida que adotamos, é ainda o principal responsável por quanto tempo vamos viver e que em condições vamos chegar na velhice. Muito mais, isso prepondera acima de tudo. Vocês viram lá no início que a expectativa média de vida do brasileiro médio são 76 anos, Mas existe uma coisa mais importante do que isso, que é o tempo que nós vamos viver sem o advento das doenças crônicas degenerativas. Então existe um cálculo que é da expectativa média de vida saudável, ou seja, esse tempo que a gente vai viver quase sem nenhuma doença que comprometa nossa qualidade de vida. Então é pegar aquele número de uma região, de um país, e tirar 12. Então, por exemplo, no Brasil acredita-se que até os 66 anos, 64, 60, a gente não tem enfermidades crônico-degenerativas. Vamos pegar a coreana, 90 anos, tiramos 12. Vamos pegar a japonesa, que vive numa média de 86 hoje, tiramos 12, elas vivem até os 70, e 4 anos sem nenhuma doença. Isso é qualidade de vida. Vão ter as doenças lá para o final da vida. Isso é o grande objetivo de nós termos uma coisa chamada morbidade comprimida. O que quer dizer? É um indicador importantíssimo que mede a expectativa de vida sem incapacidade, gente.
Nós estamos envelhecendo, sim, mas muitos não estão aproveitando. Estão lidando dia a dia com as doenças, tomando medicamento o dia todo, procurando, fazendo fisioterapia, fazendo tratamentos de doenças que na imensa maioria das vezes poderiam ter sido evitadas. E isso não dá qualidade de vida necessariamente. Então, esse indicador ele ainda não é promissor no mundo inteiro. Isso quer dizer que ainda nós passamos muito tempo doentes, lidando com as enfermidades. Menos tempo sãos. Isso não mudou no mundo nos últimos 10 anos. Então a gente tem que falar dessa dimensão de extrema importância. E a gente tem que cuidar desses seres aqui, né? Que acabam nos levando a enfermidades. Recentemente, isso aqui ainda é de 2008, mas foi reforçado agora em 2017, os mesmos fatores de risco, gente. Alteração dos níveis de colesterol, o fumo, a hipertensão, a obesidade, especialmente a obesidade central. Ela é mais maléfica do que a obesidade global. As pessoas que predominam um perfil, um biotipo em que predomina a gordura abdominal, essas são as que têm o maior risco de doenças cardiovasculares do que propriamente a pessoa que faz o IMC, aquele cálculo e dá elevado. Muitas vezes essa gordura aqui abdominal é mais grave. As pessoas que não fazem exercícios, estressados, enfim, alimentação, consumo de álcool. Bom, em 2009 houve uma grande divisão de conhecimento sobre os fatores de risco para o futuro. Foram publicados em várias revistas norte-americanas e a Circulation foi uma que publicou depois, e antes já tinha sido publicado numa revista de geriatria. É um estudo importantíssimo que disse o seguinte: os comportamentos, ou atitudes saudáveis de vida a partir da meia-idade, a maioria de nós está na meia-idade, 40 anos, 40 e poucos anos já começa. Então esses nossos comportamentos, ou essas nossas atitudes de vida saudáveis, neste período importante da nossa vida, têm significativa e substancial associação com mais tempo de vida. Um período maior de vida livre das doenças cardiovasculares e essa compressão das nossas enfermidades lá para o fim da vida. Por que é meia-idade? Porque esse foi um estudo extenso, um estudo que levou muitos anos, com uma grande quantidade de pessoas estudadas, um estudo longitudinal muito interessante, que mostrou que isso repercute na velhice. Mas estudos estão sendo feitos em que o corte é bem antes dos 40. Eles não estão prontos ainda, mas as evidências vêm mostrando que muito antes da meia-idade, se a gente não fumar, for sedentário, for obeso, estressado, não se cuidar, não fazer exame, não ir a médico nunca, vai comprometer significativamente o projeto de envelhecer bem. Mas eu perdi o bonde, eu já tenho 65, agora que eu me dei conta que eu poderia me cuidar, por que eu não vi isso antes? Bem, os estudos também são promissores quanto a esses que começaram a se preocupar a partir dos 65 anos. Os estudos também confirmam que mesmo após os 65 anos de idade, se essas atitudes de vida saudáveis, a pessoa fizer atividade física, controlar os fatores de risco, se socializar, continuarem a ser adotadas ou iniciadas a partir daqui, os resultados benéficos da qualidade de vida e longevidade também se farão presentes. Então a gente pode ainda modificar essa tendência. Então esse estudo aqui que eu falei, foi publicado também, acho que quase 10 mil pessoas foram acompanhadas por 30 anos. Esse estudo que revelou que os níveis de colesterol, a partir da meia-idade, acima de uma determinada cifra, vão aumentar o risco da gente ter demência senil, da gente ficar gaga na velhice. Não só o colesterol, mas também a glicose acima de um determinado nível, os triglicerídeos acima de um determinado nível, a obesidade, o sedentarismo, tudo isso compromete e pode levar a aumentar o risco de a gente ter demência, Alzheimer, demência vascular no futuro. E aqui uns índices que ainda valem, eles foram liberados pelo International Diabetes Federation lá ainda em 2005, mas eles são muito válidos. Que isso aqui mostra que a glicose, o diabetes e o colesterol alto, a glicose alta são fatores de risco para o surgimento do que? Da demência lá adiante. E essa síndrome metabólica, que é um conjunto de 2 ou 3 desses fatores, que juntos aumentam
exponencialmente o risco da gente ficar demenciado. Esse é um dos maiores medos que a gente tem, pessoal. Esse é um dos maiores ônus do envelhecimento. Tá? Quanto mais tempo a gente viver, maior o risco da gente ter demência senil. Aí, o grande fator de risco para essa doença é a idade avançada. Mas a gente tem alcance dos cuidados de vida, especialmente alimentares, que vão determinar índices melhores, chance de prevenir. Também esse estudo mostrou, da American Genetic Society, que a pressão arterial, né, repercute lá adiante. Se aos 40, aos 35, aos 45 a gente é hipertenso, não cuida, não controla, a gente aumenta a chance de ter demência no futuro. E a depressão. No estudo, cientistas mediram o comprimento daqueles telômeros que eu mostrei para vocês em pacientes com transtorno depressivo maior. E também em pessoas saudáveis. Foram medidos ainda os níveis de estresse, tanto biologicamente pelo cortisol, quanto subjetivamente pelo uso de questionários, e descobriu-se então que o comprimento dos telômeros eram menores em pacientes depressivos e ansiosos. Então esse estado que a gente vive ao longo da vida, né, essa tensão emocional, a depressão, encurta a nossa vida, aumenta as chances, as possibilidades de a gente ter doenças cardiovasculares e ter demência senil. A pesquisa indica que depressão após os 50 é fator de risco robusto para o Alzheimer. Então a depressão, especialmente a não tratada, é fator de risco para a doença de Alzheimer, da mesma forma que a pressão alta também é fator de risco para infarto, assim vai. Então muitas das enfermidades humanas, das situações que a gente vivencia bem precoce da nossa existência, repercutem lá. Esse relatório todos os anos é feito pelo King's College de London, e ele coloca o que nos faz ter Alzheimer, o que aumenta a chance da gente ter demência senil. Hipertensão, diabetes, colesterol alterado, obesidade, fumo e depressão. Muito cuidado com esses fatores de risco. Se a gente os tem por perto, a gente não está dando bola, não está fazendo exames de rotina, não está se preocupando com o nosso corpo. Lembrem que uma enfermidade desse tipo compromete as nossas ações efetivas na nossa reforma íntima, essas atividades que a gente pode desenvolver nos centros espíritas. Tem exemplo vivo de pessoas que adoeceram e não puderam continuar, especialmente que tiveram AVC, que é uma das doenças mais incapacitantes e que mais leva as pessoas a perderem o elan pela vida, que desenvolveram depressão, quando elas têm um derrame cerebral e ficam hemiplégicas, paralisadas, não caminham direito, perdem os esfíncteres, se urinam nas calças, não conseguem mais falar. Isso compromete drástica e dramaticamente a vida e a qualidade da vida das pessoas. E muitas dessas doenças se instalam em nós pela nossa falta de vigilância, e isso leva ao comprometimento do nosso planejamento. Tá bom? Então a gente precisa também cuidar da mente, fazer exercícios mentais. Olha que interessante esse estudo do Johns Hopkins School of Medicine, dos maiores serviços médicos do mundo. O cultivo de crenças negativas por parte das pessoas em geral a respeito do que pensam da velhice ou do envelhecimento, já por si só pode aumentar a chance da gente desenvolver demência senil do tipo Alzheimer. Se a gente começa a ter medo da velhice, achar que vai ser um período ruim, negro da vida da gente, obscuro, sem objetivos, sem projetos de vida, e isso nos atormentar, isso nos envolver no geral na ansiedade, no estresse, nós já estamos começando o nosso processo de demência ali. Então até isso já compromete. Há 7 anos o Serviço de Saúde lá americano colocou um estatuto assim: os americanos precisam seguir essas regras aqui urgentemente, porque senão vão aumentar substancialmente as suas doenças cardiovasculares. Então vale muito para nós, gente, é muito parecido assim. Não vamos fumar, mas eu já fumei. Tá, mas depois de 12 anos de fumo, vamos zerar essa continha aqui para as doenças cardiovasculares. Mas ela nunca zera para o câncer de pulmão, tá? Quem já fumou sempre terá um risco aumentado de ter câncer de pulmão um dia. Mas depois de 12 anos de ter parado, zera o risco cardiovascular. Vamos fazer o cálculo do nosso peso, vamos tentar fazer exercícios. Isso aqui ainda é uma regra que vale, né? 150 minutos por semana de exercícios de moderada intensidade, ou 75, intercalando com exercícios aeróbicos e de resistência, colesterol abaixo de 200, a pressão abaixo de 12/8 e a glicose abaixo de 100. Tá
Como é que estão os nossos índices? Será que a gente sabe? Será que a gente tem feito? Será que a gente lembra? Estamos parecidos com isso aqui ou estamos muito longe disso aqui? Como é que a gente começa a construir esta saúde física? Ela começa pela alimentação. Não tem outro caminho. A gente não pode abrir mão de duas situações: alimentar-se adequadamente e fazer exercícios físicos. Bom, então vamos comer bem para viver melhor. Eu só vou mostrar rapidamente, porque isso tudo que eu trago para vocês tem nesses livros, tem na internet aos montes, tem tudo que é livro, então não tem como a gente não saber disso. Tá? A gente aqui não olha com o olhar, tem que olhar. Isso aqui é alimento saudável, tá? Será que a gente está reconhecendo o que tem aí? Ou eu preciso botar uma plaquinha? O que é isso aqui? Para vocês é claro que sim, eu estou brincando. Se depende da plateia que eu dou, não sabe nem o que é isso aqui. Então, cereais, fibras, vegetais, de preferência o mais integral possível, né? Menos agrotóxicos possíveis. Ontem eu comi lá na sua casa isso aqui, faz um bem muito. O abacate, né? Salmão, então até mesmo o cacau, aqui os peixes, os queijos, as carnes em pouca quantidade, os óleos. Tudo isso é saudável, gente. Vejam, será que isso aqui está indo, esses alimentos, eles estão ocupando um espaço privilegiado no carrinho do nosso supermercado? Será que eles estão indo para as nossas dispensas das nossas casas? Será que estão indo para os nossos pratos? Ou o prato que eu comi ontem foi totalmente diferente desse aqui? Será que foi uma montanha de carboidratos? Bastante arroz, bastante massa? A verdura, que é um pedacinho do alface, aparece só um cantinho? Será que eu tomei suco ou tomei refrigerante? Será que eu bebi? O álcool é relativo, não vamos colocar no banco dos réus. Mas será que eu tomei o suco, uma água natural? Será que o meu café da manhã foi mais ou menos parecido com isso? Ou tinha ovo frito, linguiça, salsicha, presunto gordo, manteiga? Será que tinha fruta? Então a gente muitas vezes está fugindo a isso. Segundo a escola de Harvard, o prato ideal para a saúde seria uma boa parte de vegetais e legumes, grãos integrais, né, proteínas saudáveis. Aí entra também a carne vermelha, ninguém está execrando a carne vermelha, mas em pequena quantidade. Mas entra principalmente os peixes, né, as gorduras magras, entra as frutas, o suco, o óleo de oliva, a água. Isso é o prato ideal, gente. E a dieta do Mediterrâneo é a dieta mais importante, mais estudada, que mais benefícios traz para as pessoas seguirem. Aqui a gente tem na dieta do Mediterrâneo os alimentos saudáveis, né? Tem também o cacau, tem o vinho, tem o óleo. Mas a gente se pergunta muitas vezes, é a dieta dos povos mediterrâneos? Nós temos esta dietinha também, estilo brasileiro. Aqui é o que predomina a dieta do Mediterrâneo, tá? Tem muito óleo de oliva, as pessoas lá comem muito peixe, elas usam muito o ômega 3, que está nos vegetais, especialmente no peixe, soja, canola, as fibras, cereais integrais, as vitaminas do complexo B não são comprimidos de vitamina B, é alimentação mesmo rica em vitamina B. Frutas, hortaliças, frescas, pouca gordura, eles tomam muito vinho. Mas daqui no Brasil, a gente tem o chamado jeitinho brasileiro de fazer a dieta do Mediterrâneo. Já que o salmão é um peixe caro, já que a amêndoa é cara, então a gente pode substituir, troca o salmão pela sardinha, pela pescada, os nozes pela castanha do Pará, o queijo amarelo pelo branco e use as frutas da estação. Essa é a nossa dieta do Mediterrâneo brasileira. Essa dieta reduz substancialmente os riscos de doença arterial coronariana, de acidente vascular cerebral, de câncer, tem números. Foi rápido, parte de alimentação já foi. Eu não tenho como entrar em muitos detalhes. Se vocês lerem os livros, vocês vão encontrar que o café também traz benefícios. A gente precisa ingerir cálcio, é de extrema importância, especialmente para mulheres. A fonte ainda são os laticínios. A gente tem sérios problemas hoje de pegar o cálcio do leite, né, de caixinha, que traz tantos problemas, mas muitas vezes é a fonte que a gente mais encontra. É muito importante o cálcio. Lá no sul a gente toma muito chimarrão, o chimarrão também tem benefícios, tá? E a bebida alcoólica, usando moderadamente para aqueles que não têm risco, principalmente de doenças metabólicas, né, que não tenha risco social de alcoolismo, nem familiar, nem pessoal,
que goste, que tolere, até pode experimentar aí 1 ou 2 taças de vinho, sendo homem, ou pode obter os benefícios do álcool através do suco de uva integral, que a gente hoje tem comercializados. Eu não sei se aqui tem, mas lá no Rio Grande do Sul tem muito aqueles vidros de 1 litro, 1,5 litro de suco de uva tinto, né? Ele tem bastante resveratrol, ele tem aquele benefício que traz especialmente para o colesterol, então as pessoas podem tomar, de preferência não açucarado, tá? Que não tem adição de açúcar. Há um número crescente de pessoas intolerantes aos produtos do leite, não só o açúcar do leite, né, a lactose, como também a própria proteína, como também outros componentes que a gente não pesquisa. Hoje a gente pesquisa a lactose, muitas pessoas são intolerantes, eu também sou, então a gente acaba abandonando e buscando outros leites. Esse é um fator. O leite hoje, da forma com que ele é feito, para que dure mais, a gente sabe, cheio de conservantes, de produtos que o mantêm. Muitas pessoas são intolerantes àquele leite de caixinha. Pode ser que então troque o seu leite, busque então o queijo Minas, o queijo branco, o iogurte, que são um pouco mais saudáveis, mas que não deixem de ingerir cálcio. Existem correntes e correntes, gente. Existem 2 coisas básicas, nós que somos envolvidos com pesquisa, coisas básicas da evidência de um estudo científico. Existe o nível de evidência de um estudo científico e o quanto ele poderá ser recomendado, chamado grau de recomendação. Um estudo que inclui muitas pessoas, que tem uma metodologia adequada, ele geralmente recebe graus. Os mais elevados graus de evidência de um estudo, eles nos dão subsídios para dizer, isso é uma verdade, vamos aplicar. Há muitos estudos que não dizem e não conseguem extrair dos seus resultados a verdade que eles apregoam, por assim dizer. E existem muitas correntes que colocam no banco dos réus a manteiga, daqui a pouco vai a margarina, banco dos réus, daqui a pouco sai o ovo do banco dos réus, e assim vai, não é? Daqui a pouco entra o leite e vem a carne e volta. Há muitos estudos e isso muda. A gente tem que ter muito cuidado. Alguns são definitivos. Recentemente, vocês vão ver depois, quanto os refrigerantes e as bebidas adoçadas. Essas elas vão para o banco dos réus de prisão perpétua. Alguns saem, entram e voltam, e tem muita corrente que difama. Cuidado. Eu até hoje não sei o que é menos pior, se é margarina ou manteiga, gente. Dependendo do que a gente lê, a gente vai encontrar que um é melhor ou pior que o outro. Aqui a intenção não é falar muito disso, porque eu não sou nutricionista, são noções gerais, os estudos revelam, daqui a pouco eles voltam atrás, modificam, mas em linhas gerais foi aqui, tá? Acho que dá pelo menos um puxãozinho de orelha para a gente olhar para o nosso hábito diário e dizer, puxa, está muito diferente daquilo que eu vi. E a intenção é essa, alertar. Outra coisa que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum na vida é isso aqui. A gente está correndo contra o tempo vai passar e a gente precisa chegar muito bem lá. Esse velhinho aí, nadando, com certeza, tem uma qualidade de vida adequada. O exercício é outro setor assim que existem inúmeros estudos, existem alguns padrões, mas daqui a pouco surge outro dizendo que não precisa seguir aquele padrão de horas, de tempo de exercício. Enfim, nós não podemos ser sedentários. Qualquer atividade física, mesmo que seja 5, 10 minutos por dia, é melhor que não fazer. Algumas são as ideais, a gente tem que perseguir. Uma delas que é universal é a caminhada. Tá? Então a gente pode escolher a caminhada, que eu botei a brincar para vocês, uma caminhada sem pausa, com calçados e roupas adequados, sem ter pendurar nada nas costas. Não adianta a gente sair do trabalho com uma pasta pesada, com uma bolsa atrás, de salto, e achar que aquilo é a nossa caminhada do dia. Tá? Então não pode sair, tem que sair adequadamente, uma caminhada mais vigorosa, se puder sem marcha ou correr melhor, em um local adequado. Isso é um estudo, isso aqui é novo, bem novo, foi publicado agora pelo Consenso, as Diretrizes Brasileiras de Dislipidemia e Prevenção de Aterosclerose, agora desse ano, ela publicou que o ideal é um exercício aeróbico, no mínimo de 30 a 40 minutos, 3 a 5 vezes por semana. Tá? A gente antes de, precedido e seguido de um alongamento, e se der para fazer um exercício resistido com carga, 10 a 20 minutos seria o ideal. O aumento gradual do tempo e na frequência vai se dar no decorrer do tempo e a capacidade de cada um. Então esse aqui é o padrão ouro, é o ideal. Vamos tentar chegar a isso? Vamos, mas se a gente não conseguir, fizer algo perto, está muito bom. A gente pode escolher
infinidade de atividades físicas aeróbicas, gente. A gente pode tentar fazer caminhadas, dançar, fazer exercícios aquáticos, jogar tênis, ping-pong, pedal, ginástica, ciclismo. Temos que evitar isso aqui, os exercícios de final de semana. A Universidade de Oxford, em 2015, publicou que praticar exercício físico 2 ou 3 vezes por semana é suficiente para reduzir em 20% o risco de infarto e derrame em mulheres da meia idade. Não sei se está demais, mas assim, poucos estudos mostram uma redução tão significativa do risco da gente infartar do que a atividade física. E duas aqui já é mais, não são tão exigentes, 2 a 3 vezes, nem falam tanto. Então, os cientistas analisaram dados, vejam que interessante, até a meio jardinagem pode ser uma atividade física nos trazer benefício. Desde que ela seja feita com prazer, com motivação. Então, os cientistas analisaram dados de mais de 1 milhão de mulheres com média de 56 anos. O que eles viram? Nenhuma participante tinha história de câncer, doenças do coração, derrame e diabetes. Aquelas que faziam 2 ou 3 vezes por semana alguma atividade intensa, o suficiente para suar ou acelerar os batimentos cardíacos, colhiam benefícios para a sua saúde cardiovascular. Esse é exercício aeróbico. Vai aumentar a temperatura corporal, vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a frequência respiratória, vai estimular o movimento de grandes grupos musculares. Os pesquisadores contaram como exercícios não apenas a modalidade praticada nas academias, mas também jardinagem e caminhada. Então é muito amplo, é muito variado, dependendo das limitações que cada um. O que a gente não pode fazer é isso aqui. Botar o cachorro para correr. Ele está fazendo exercício na esteira ergométrica e o gordinho está lá. Certamente um pote grande de comida ultraprocessada, vendo televisão. Então, gente, nós não podemos parar, não fazer exercícios. A gente vai acelerar o processo de envelhecimento, vai encurtar nossos telômeros e nós vamos chegar na velhice detonados. Rapidinho? Tem que ser, senão eu não consigo falar tudo que eu quero. Quero no final fazer vocês saírem atordoados daqui. Puxa, quanta informação, alguma coisa eu vou... Quem sabe vou mudar, algum hábito que eu preciso alterar. Outro fator muito importante no envelhecimento é isso aqui, ó. Quem vocês acham que é isso aqui? É a evolução do nosso cérebro, né? A nossa idade, como é que a gente vai fazendo com o nosso cérebro ao longo da vida. Então essa questão da memória é muito importante, tá? Para a imensa maioria de nós nascemos com uma grande reserva de neurônios, tá? A gente nasce lá com 86 bilhões de neurônios, é bastante, né? Vamos transformar isso em dinheiro. Então nós nascemos, recebemos uma herança gorda e até os 30 anos a gente vai ter direito a mexer nessa herança. 86 bilhões, aumentar euros, tá? A partir de então começamos a perder. E olha que a gente perde assustadoramente 10 mil neurônios a cada dia. 3,65 milhões por ano. O nosso cérebro também encolhe. Lá quando a gente tiver 90 anos, nós vamos ter um cérebro bem menor. Então, mas o que é mais importante do que esses números absolutos é que o que mais altera mesmo são a quantidade de ramificações de comunicações que a gente perde, né, ao longo da vida, mas a gente também ganha. Então existe em todos nós um processo de neuroplasticidade que faz com que a gente também ganhe neurônios, ganhe conexões e inverta isso. Mas o que inverte essa tendência? Todos os bons hábitos de vida, gente. E mais ainda, dormir bem. A gente precisa dormir adequadamente. Acredita-se que 7 a 8 horas é a média ideal para todo mundo. Tem pessoas que dormindo menos têm um bom rendimento, não são afetadas, mas a maioria das pessoas sofre efeitos cognitivos quando dorme menos de 7 horas. Bom, aqui tem um desenho que mostra um cérebro cheio de letrinhas. Se vocês chegarem perto, vocês vão ver que são letras. Então, nesse exemplo simbólico tão interessante, vamos encher o cérebro de letras. É importantíssimo que a gente faça atividade física e faça atividade mental. Durma bem. Então, que a gente exercite o cérebro. A gente vai para as academias fazer exercício, hipertrofia, musculatura, mas a gente precisa botar o cérebro a fazer exercícios. Quanto mais atividade física ele fizer, mais benefícios vamos ter. E aí o universo é imenso. A gente pode fazer jogos mentais, a gente pode ler, que não seja uma leitura mecânica. Sempre
costumo sempre dizer para os pacientes, quer ler, pega o jornal, ou até mesmo os jornais virtuais, e não vai ler exatamente aquilo que tu domina, que sabe tudo de culinária, de gastronomia, de esportes, política. Não, vai ler aquilo que ou não é do teu interesse, ou te é difícil compreender. Vai ler economia, faça esse desafio diariamente. Leia, resuma, né, sintetize e passe adiante. Esse é um exercício mental excelente. Mas a gente pode ampliar mais ainda, vamos para a internet, vamos jogar, vamos fazer atividades de todo tipo, fazer uma língua estrangeira, ou seja, como diz aqui, manter ativa e pelo maior tempo possível da nossa vida a intelectualidade. Isso nos dá uma reserva muito grande, gente, para o futuro. Em 2012, o Annals of Neurology publicou o quê? Um estudo mostra que ser bilíngue exerce um efeito positivo sobre a capacidade cognitiva que dura até a velhice. No Sul nós temos muita colonização italiana e alemã, e eu tenho alguns pacientes que entram, lá tem muito curso de italiano, tem muito curso de alemão no Rio Grande do Sul. E os velhinhos, muitos meus começam a fazer pacientes com demência senil. Como melhor? Vocês não têm ideia, é italiano, fala italiano, aprendeu lá, mesmo que seja aquele italiano lá, arcaico, entra no curso, começa a fazer como uma melhora importante da memória e da cognição. Então isso envolve outras áreas do cérebro, aumenta aquelas conexões e é um ganho significativo em qualidade. Então vamos fazer isso pelo maior tempo possível, a gente vai estar protegendo o nosso cérebro no futuro. Bom, vamos falar desse mal aqui que nos afeta. Olha o gordinho ali, ó, o mundo na barriga, né? É uma obesidade, gente. Não quero ser indelicado, mas a plateia tem pouca gente obesa, assim, pelo menos. Obeso, franco, pouquíssimos. A maioria está acima do peso, né? Mas tudo bem, o sobrepeso não é uma coisa assim tão agressiva, a gente consegue reduzir mais facilmente. Mas a obesidade é um dos grandes males hoje na humanidade, gente, é uma das doenças que mais leva a surgimento de outras enfermidades. Para vocês verem, um estudo do ano passado isso aqui é o Ministério da Saúde que controla, olha que coisa horrível, quase 60% dos homens no Brasil estão acima do peso. E a metade das mulheres estão acima do peso. O índice de obesidade no Brasil é quase 20%. É bem menor nos Estados Unidos, por exemplo, concordo, mas nós já tínhamos um índice menor. Então, 1 a cada 5 brasileiros acima do peso. Existem mais obesos no mundo que pessoas passando fome. A Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 da população mundial está obesa ou acima do peso. 1 em cada 3 adultos do mundo está obeso, gente. É uma coisa assustadora. Em 2013 existiam menos obesos e menos famintos no mundo que obesos. Por que isso? Por quê? Porque é muito fácil a gente comer aquilo que está pronto. É muito fácil a gente, eu quero tomar uma sopa. Aí eu vou no supermercado e eu compro uma caixinha de sopa desidratada, seca. Aí eu chego em casa e faço a sopa. Sopa de cereais. Vocês acham que tem alguma coisa ali dentro? Se não veneno? Porcaria? Ultraprocessada para que aquilo dure um tempão na prateleira? Precisamos ingerir uma maior quantidade de alimentos in natura, do percentual da nossa comida. A gente ainda precisa dos alimentos processados, o leite processado, o iogurte processado, quase tudo é processado. Mas os ultraprocessados, eles tiram todo o benefício que pode existir no vegetal, numa fruta, numa proteína, e acrescentam tóxicos. Então, a gente precisa cuidar, porque são essas as pessoas que ingerem uma maior quantidade desde a tenridade. Aqui são crianças numa balança já obesas. E isso é assustador. Então crianças, 10 vezes mais, 10 vezes mais crianças e adolescentes obesos hoje que tinha 40 anos atrás. Então esse é um fenômeno. Nós vimos lá naquele videozinho, aquela criança que desde cedo começa a fazer isso. Então há várias formas a gente ver se a gente está no peso ideal. Garanto para vocês que eu estou. Faz horas que eu luto para passar um pouquinho, brincando, Isso é genética, histórico familiar. Felizmente, nesse ponto a genética está sendo favorável, mas muita gente traz consigo, o histórico familiar da obesidade, passa uma vida inteira lutando contra a balança. Nós temos formas, de ver se a gente está acima do peso, fazendo esses cálculos, utilizando a nossa altura pelo peso, isso é fácil, tem tudo que é lugar, ou medindo a nossa cintura. Quem fez essa regra é extremamente...
algumas pessoas que eu dou essa palestra, poxa, mas é machista essa pessoa que fez isso aqui. A cintura da mulher tem que ser 88, a do homem 102, a do homem um pouco mais. As mulheres têm uma tendência, pelo seu tipo biológico, de acumular mais gordura na cintura, e isso principalmente não nos quadris, que a gordura é menos maléfica. Essa gordura que se localiza no abdômen aumenta também o percentual de gordura dentro das vísceras e tem mais gordura também dentro das artérias. Então são alguns cálculos. Essa aqui eu li recentemente, agora há pouco nessa revisão, que a obesidade abdominal é mais severa do que a obesidade global, porque se a gente usar o IMC, nós podemos pegar uma pessoa grande, que tem um percentual de massa muscular bem avantajado, e nós vamos fazer o cálculo e vamos chegar ao IMC elevado, mas no entanto ela não necessariamente é uma obesa, como se pegasse uma outra pessoa que tivesse o predomínio da gordura abdominal. Mas são índices que são vários, são ainda levados em conta, e a gente tem que cuidar. Agora, uma outra relação muito perigosa que existe da obesidade em relação ao câncer. Esse estudo ainda é um pouco antigo, mas ele é válido. Segundo o American Cancer Society, estima-se que 14% de todas as causas de câncer em homens e 20% de todas as causas de câncer em mulher são porque elas são obesas. Então, as pessoas com excesso de peso, as mulheres, elas têm um grande risco de desenvolver câncer em vários órgãos. Então, tanto em homens quanto em mulheres, a obesidade foi associada significativamente o quê? A altos índices de câncer de esôfago, de intestino, de vesícula, pâncreas, rim, estômago e próstata. Em todos os órgãos genitais femininos aumentam isso. Então, a obesidade, além de trazer uma série de problemas em todos os sentidos, ela aumenta exponencialmente o risco do câncer. Segundo um estudo, a cada 5 pontos a mais no IMC de um indivíduo, aumenta o risco de câncer de útero em 62%, o de vesícula em 31%, de rim em 25% e assim por diante. A pessoa que estava com sobrepeso e passa a estar obesa e aumenta 5 pontos, vai de 29 para 34, ela aumenta muito a chance de câncer, gente. No fígado aumenta, no colo, intestino, ovário, tudo isso. Então, precisamos imensamente lutar contra isso aqui. Segundo um estudo na revista publicada na revista Lancet, perguntaram quais são os principais fatores de risco do câncer. Os mais importantes fatores de risco para o câncer em geral, para toda a população. Fumo. Infelizmente a gente está fumando cada vez menos. É um fator comportamental que a gente venceu. Contribuiu a vencer o tabagismo por isso. Não sei se é a duras penas, porque a lei está obrigando as pessoas a fazerem isso, ou por conscientização, mas felizmente no Brasil diminuiu por causa disso. Álcool, esse ao contrário, Enquanto existem campanhas dizendo que o fumo faz mal, as campanhas de marketing falando que o álcool é um grande benefício, a gente precisa beber, não pode faltar numa festa, não pode faltar com um componente essencial do prazer, da satisfação. As pessoas estão aí desenvolvendo as doenças cada vez mais. A inatividade física, a obesidade aumenta o risco de câncer, a dieta não saudável. Felizmente a gente está comendo cada vez menos isso aqui, mas antigamente se comia muito esses carcinógenos que tinham, que a gente era uma exposição a isso aqui, levava a alguns cânceres de bexiga, benzeno, leucemias, asbesto, que é um tumor de pleura, hoje cada vez menos. Não podemos ter câncer pela nossa famosa e belíssima, que vocês têm muito aqui, a exposição ao sol. Muito cuidado quando a gente vai para o sol. Se a gente não põe filtro solar e não se protege, a gente está aumentando o risco de muitos tumores. E também a gente pode ter câncer porque teve um vírus, o vírus de hepatite leva principalmente de hepatite B o câncer, o HPV hoje, epidemia de cânceres genitais masculinos e femininos do HPV, e o H. pylori, também é uma bactéria que pode causar uma metaplasia, levar um tipo de linfoma e causar um câncer de estômago. Então aqui nós temos isso, rapidamente. O consumo de carnes vermelhas, isso aqui foi recentemente publicado pela Organização Mundial de Saúde, gente, pela International Agency for Research in Cancer, comprovaram que o consumo de carnes vermelhas e processadas e a baixa ingestão de fibras aumenta o risco de câncer de intestino, especialmente. Chama-se alimento processado aquele que não pode ser obtido através da natureza. Ou seja, é produzido pelo homem através de uma matéria-prima conseguida muitas vezes pela natureza.
Exemplos de alimentos artificiais, doces, salgados, alimentos industrializados. Então a gente vai na feira aqui, vocês vão na feira? Tem feira de orgânicos aqui? Tem que ter, né? Em Porto Alegre tem um Briga da Redenção, todos os sábados de manhã uma feira de orgânicos, de produtores orgânicos da região. Tem nos supermercados cada vez mais espaço reservado para os orgânicos. Sei que eles são mais caros, sei que eles ainda são limitados, a gente não tem tudo que é tipo de alimento orgânico, mas ele é o preferido. Mas ainda assim, gente, a gente põe na balança entre não comer vegetais, frutas que recebem agrotóxicos, né, e comê-las, mesmo com agrotóxicos, ainda é benéfico ingerir as frutas, os vegetais que a gente compra na feira, mesmo contendo um pouco de agrotóxico. Ruim não comê-los, é não ingerir essa fibra importante. Se a gente tiver acesso aos orgânicos, melhor. Esses alimentos têm em sua composição produtos artificiais, como corantes, além de terem uma quantidade muito grande de sal, de gordura e de açúcar. Aí quem gosta de comer nuggets, salsichas, refrigerantes, biscoitos e bolos. Hoje vai ter muito biscoitinho e bolinho aqui, mas tudo bem, é um evento. Hoje nós temos um encontro, não tem problema. Agora, se todos os dias a gente vai para cima da televisão, em cima da cama, vê televisão, biscoitinho, bolachinha, pipoca, batata frita, isso todos os dias, vocês imaginam o dano que a gente está ocasionando para nós. Então, deixa eu passar o comportamentos de risco e sua relação ao câncer. Isso aqui nós mostramos para vocês qual é a percentagem de contribuição dos casos de câncer que a gente tem. 20 a 25%, 25 a 30% da maior parte dos tumores vem porque a gente fuma. Eu não fumo. Bom, já diminuiu uma boa chance. 30 a 40% vem da alimentação. Esse é o que mais pesa, gente, é o que mais contribui para o câncer. E quem é que come? Nós. Quem nos obriga a comer? Senão nós próprios que conduzimos, né, esse hábito. Então está ao nosso alcance. Alguns do álcool e outras infecções que eu falei para vocês antes. O risco de câncer de pulmão é 4 vezes maior em fumantes passivos que na população não fumante. Temos que evitar o fumo passivo? Sim. Né? Hoje, graças a Deus, esse problema está menor. Mas ainda morre muita gente no mundo porque está exposta ao cigarro. E muitas das vezes ele é o grande vilão das doenças respiratórias da infância, das doenças alérgicas das crianças que estão vivendo no meio em que ainda os pais fumam. Bom, essa primeira parte é uma parte depressiva, tá? É uma parte depressiva, porque a gente só falou de coisa ruim. Mas já sabe que às vezes, quando eu termino essa primeira parte, as pessoas, meu Deus, só trouxe notícia ruim. Agora nós vamos falar, depois do intervalo, das questões da socialização, das questões emocionais e espirituais que compõem, né, estas dimensões da saúde. E ali nós vamos encontrar os antídotos, os caminhos, né, as formas da gente mudar os hábitos, aperfeiçoar os bons. Então vamos dar um intervalo até que terminou cedo. Depois a gente volta daqui uns 15 minutos, 20.